Além de ter as atitudes corretas quando lidamos com o dinheiro, devemos também ter certas tendências de caráter. Não é suficiente ter atitudes como administradores, estar contentes, ser perseverantes ou saber poupar. Também devemos ter certas tendências de caráter para que tenhamos êxito nos negócios. E este é o aspecto que a maioria dos livros disponíveis no mercado se equivocaram. Eles não ensinam estas coisas, mas hoje eu as vou ensinar a vocês. Aqui vão algumas tendências de caráter importantes para ter sucesso ao lidar com dinheiro. Número 1, a integridade. Temos que aprender a ser homens e mulheres de integridade. Dizia Thomas Paine, caráter, melhor cuidá-lo que recuperá-lo. Nós temos que aprender a ser um homem e uma mulher íntegros. Deus está procurando na América Latina homens e mulheres que estejam dispostos a estar totalmente comprometidos com a sua palavra. E ser íntegros, ser honestos, ser sinceros. Por exemplo, há uma história muito interessante sobre a integridade e como a mentira às vezes nos machuca e nos causa danos. Se contava a história de um pai que tinha um filho, um menino, que mentia muito mesmo. Então o pai desse menino disse, cada vez que você disser uma mentira, eu vou até o fundo da casa e numa parede, numa porta, eu vou bater um prego por cada mentira que você disser. Então, depois de 2 ou 3 meses, a porta estava cheia de pregos. Então, o pai e o menino foram até lá e ficaram olhando a porta cheia de pregos. E o garoto estava com os olhos cheios de lágrimas e dizia, o que eu posso fazer? Então o pai disse, vamos fazer o seguinte, toda vez que você for valente e diga com integridade a verdade, apesar das consequências, eu virei aqui e retirarei um dos pregos. O que você acha, filho? Ah, muito bom, muito bom. Com o tempo, 2 ou 3 meses depois, a porta quase não tinha pregos. Veio o pai e pegou o garoto para retirar o último prego da porta. Retiraram o último prego, o garoto ficou olhando a porta e começou a chorar. Então o pai perguntou por que ele chorava, já que não havia mais pregos na porta. O garoto respondeu, choro porque ali ficaram as marcas. E sendo assim, é muito certo o fato de que nós sempre podemos pedir perdão por ter sido desonestos, ou por ter mentido a alguém, ou por ter faltado com alguém. Mas devemos ter em conta de que sempre ficarão as marcas do que nós fizemos. Alguém pagou as consequências. Então temos que aprender a ser pessoas com integridade. Quando lidamos com o nosso dinheiro, não podemos esperar a bênção de Deus se não há integridade. Lembrem que a salvação é incondicional, mas a bênção de Deus é condicional. E é condicional à obediência. Exatamente. Não podemos esperar a bênção de Deus se não lhe obedecemos. Deus promete certas bênçãos para os honestos. Por exemplo, a bênção de uma relação mais íntima com o Senhor Jesus. Em Provérbios 3:32 diz, pois o Senhor abomina o perverso, mas a sua comunhão íntima é com os justos. Quando nós somos honestos, temos comunhão íntima com Deus. A bênção de uma família feliz. Diz em Provérbios 27, caminha em sua integridade o justo. Seus filhos são ditosos depois dele. A bênção da provisão econômica. Provérbios 15:6 diz, na casa do justo há grande tesouro, mas perturbações nos ganhos dos ímpios. Então nós na América Latina cremos que Deus sabe que eu sou pobre, e porque eu sou pobre, Ele vai me perdoar o fato de eu não pagar os impostos como eu deveria. Ou então, não? Sim, porque sabe que eu sou pobre, e por isso eu escuto música em CDs piratas. Não é? Que já é uma coisa tão comum em nossa América Latina. Fazemos cópia pirata porque Deus sabe que eu sou pobre. A Bíblia diz em Êxodo 20, não roubarás, com exceção dos pobres? Os pobres sim podem roubar? Diz isso a Bíblia? Não. Diz? E também temos que lembrar que Deus tem bênção de provisão econômica para os que são justos e os que são íntegros. Diz Provérbios 15:6. Na casa do justo há grande tesouro, mas perturbações nos ganhos dos ímpios.
Então nós temos que entender que nós não podemos receber a bênção de Deus se nós somos ímpios, se nós temos pecados em nossos corações. Temos que acabar com isso. Muitas vezes na América Latina acreditamos que porque nós somos pobres, então Deus vai perdoar alguns dos pecados que nós temos normalmente nas nossas vidas. Por exemplo, não pagamos impostos. Outro exemplo, trazemos coisas de contrabando na alfândega. Vamos à igreja e dizemos: irmãos, podemos passar este equipamento de som pela alfândega e nem sequer se deram conta. Glória a Deus! Para a bênção de Deus, não é? Que não nos pegaram e podemos passar como contrabando. O contrabando é para a glória de Deus? Não, claro que não. É para a tua alegria, para a alegria da igreja, talvez, o fato de você ter esse equipamento, mas não para a glória de Deus. Isso é para a vergonha de Deus. O fato que você passou isto de contrabando. Ou, por exemplo, é por isso que ouvimos música cristã em discos, em CDs piratas, não? Como vamos receber a bênção do Senhor se nós estamos roubando o pão da boca dos filhos daqueles cantores que estão produzindo a música cristã? Vergonha é o que teríamos que sentir. Esses cantores cristãos enviam seus filhos à escola com o dinheiro que eles conseguem com a compra e com a venda de seus CDs. Mas nós dizemos, não, mas nós somos pobres. Então eu digo às pessoas, em Êxodo 20 diz, não roubarás, com exceção dos pobres, é isso? Não. Diz isso? Não. As pessoas também dizem, as empresas americanas têm muito dinheiro. Então a Bíblia diz, não roubarás, com exceção dos ricos. Não é, por quê? Porque aos ricos então podemos roubar? Não. Claro, eu não entendo. Em que parte da frase não roubarás não entendemos? Eu não entendo. Qual parte destas duas palavras que não entendemos? E nós, como pastores, não podemos esperar a bênção do Senhor se estamos pregando um sermão impresso e feito num computador que tem programas piratas. Como podemos receber as bênçãos do Senhor e o poder de Deus nas nossas vidas quando este sermão foi preparado num computador com programas de computadores piratas? Temos o pecado de Acã na América Latina e temos que eliminá-lo se queremos mudar o nosso continente. Então, também há maldições para a pessoa que é desonesta. Por exemplo, a maldição de uma vida afastada de Deus. Em Provérbios 28:9 diz, não habitará dentro da minha casa aquele que pratica fraude. Aquele que fala mentiras não se afirmará diante dos meus olhos. E Provérbios 28:9 também diz, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até suas orações serão abomináveis. Então queremos que Deus ouça nossas orações. Senhor, te peço que me abençoe, se por aqui faço o que me dá na telha. Nossa oração é abominável diante do Senhor. Também está a maldição dos problemas na família. O avarento põe sua família em apuros, diz Provérbios 15:27. A maldição de uma vida curta. E Provérbios 19:9 diz, a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. E também tem a maldição pela falta de provisão. A riqueza de procedência vã diminuirá, diz Provérbios 13:11. Então temos que considerar este tipo de coisas muito importantes. Não vamos receber as bênçãos de Deus e não vamos prosperar economicamente se temos o pecado de Acã entre a gente e se nós caminhamos com falta de integridade. O segundo que tem que estar presente no nosso caráter é amor. Temos que aprender a desenvolver um caráter amoroso e compassivo. Diz em 1 aos Coríntios, capítulo 13, que se não temos amor, nós podemos entregar a nós mesmos. Podemos entregar tudo o que nós temos em nosso corpo para ser queimado. Mas se o fazemos sem amor, de nada serve. Temos que aprender a desenvolver um espírito de compaixão. Compaixão não significa pena. Compaixão significa ter a mesma paixão que. Sentir a mesma paixão que. Com paixão. Quando eu sinto pena de alguém, me coloco assim com a pessoa. Quando eu sinto compaixão por alguém, me coloco no mesmo nível da pessoa e sofro junto. Lamentavelmente, na América Latina, está ocorrendo que temos muito pouca filantropia.
muito pouca filantropia, muito pouco de dar. Não aprendemos, mais que aprender a dar o dízimo, temos que aprender a dar. Temos que aprender a ser generosos, dadivosos. Nos últimos 10 ou 15 anos na América Latina, todo tipo de gasto acabou aumentando. As dívidas cresceram muitíssimo. Os gastos de lazer da família também aumentaram muitíssimo. Mas as ofertas, as obras de beneficência e as igrejas diminuíram 1%. Então, como pode ser que estejamos gastando, por exemplo, no Peru, dezenas de milhões de dólares, tudo em juros, ou na Argentina, ou no México, estejamos gastando dezenas de milhões de dólares em pagamento de juros e estejamos dando cada vez menos para a obra do Senhor? Nos falta um coração amoroso e compassivo. O Senhor Jesus olhou a terra de Israel, olhou Jerusalém e lhe caíam as lágrimas por compaixão. Temos que aprender a desenvolver um caráter compassivo e amoroso. Começar a ver que se Deus começa a me abençoar, devo ver como posso abençoar aos outros também. Mas estamos tão fechados em nós mesmos e na própria família que não vemos a necessidade dos outros. E às vezes na América Latina temos tanta pobreza nas ruas que já nos tornamos um pouco duros com respeito à pobreza e à necessidade em volta de nós. Tenhamos um coração de carne e não um coração de pedra. E finalmente, outra característica do nosso caráter que devemos desenvolver é o domínio próprio. O domínio próprio. Muitos dos problemas econômicos que eu vejo no continente tem a ver com a falta de domínio próprio. Às vezes as pessoas na igreja me diziam, especialmente as mulheres, Andrés, é que eu não aguento. Eu vou ao mercado, de repente vejo alguma coisa e não aguento. E o que eu tenho com a senhora que a senhora não se aguenta? Não é? Pois é. Então me responde. É que minha vozinha, ela é muito gastadora. E a minha mãe também é muito gastadora, então sou muito gastadora também. Que história! Então eu dizia, e eu com isso que a tua vozinha, que a tua mãe, não diz que a palavra de Deus, que se alguém está em Cristo, o que acontece? Nova criatura é. Isso, as coisas velhas passaram. Agora todas as coisas são novas. Você nasceu de novo. Quando o Senhor Jesus veio ao teu coração, diz 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de quê? Domínio próprio. De domínio próprio, de aguentarmos, de saber dizer não. Às vezes nós sabemos dizer, quando queremos as coisas na América Latina, hein? Se necessitamos comprar uma lava-louça, ou queremos comprar uma geladeira, ou queremos um fogão, quando queremos estas coisas na América Latina, já. Queremos já, não é? Em vez de nós escutarmos aqueles que dizem compre agora e pague depois. Mas para os cristãos, a coisa não é assim, é poupe agora e pague depois. E você economizará uma grande quantia de dinheiro em juros que deixará de pagar. Então devemos aprender a ter domínio próprio e saber dizer não à tentação do momento. Você pode chamar a sua esposa, eu tenho um acordo com a minha esposa de que se temos que gastar um pouquinho mais de uma certa quantia de dinheiro, nos chamamos mutuamente e nos consultamos antes de fazer a compra. Ou às vezes, se a compra é importante, nunca compro na mesma hora. Sempre espero 3 dias. Oro ao Senhor e depois volto ao negócio para comprar ou não. Então, poupe primeiro e compre depois e ajudem-se uns aos outros a não cometer erros e não tomar decisões com muita pressa.